Fala pessoal, estamos de volta para dar continuidade à resolução de questões da prova do cargo de analista legislativo, redação e revisão da Câmara Municipal de Rondonópolis, Mato Grosso. Ok? Vamos lá, vem comigo. Vamos lá, questão número 9. A missão deve ser comandada por Heidi Wiseman. Se a palavra destacada fosse empregada no plural, à luz da norma padrão, a frase seria reescrita da seguinte forma. Então vamos lá. Letra A. Galera, a missão está no singular. Vamos passar a missão para missões, né? Missões. Então vamos lá. Alternativa A. As missões. Se eu tenho o substantivo missões no plural, o artigo também vai ficar. As missões devem ser comandadas por Heidi Wiseman. Devem, nós temos um verbo auxiliar que está concordando com missões, está perfeito. Devem ser, o verbo auxiliar ser, ele fica invariável, então o que vai mudar é só o primeiro verbo auxiliar e o particípio. Então, as missões devem ser comandadas? Não, as missões devem ser comandadas. Ok? Vamos fazer um teste? Vamos substituir as missões por uma palavra no masculino. Vamos botar os trabalhos, né? Então, vamos lá. Os trabalhos, eu vou botar aqui embaixo, ó. Os trabalhos devem ser, vamos botar obedecido. Obedecido é particípio, concorda comigo? Você fala, os trabalhos devem ser obedecidos? Não, você fala, os trabalhos devem ser obedecidos. Ok? As missões devem ser comandadas por Heidi Wiseman. Beleza? Então, a A está errada. B. As missões devem ser comandadas. Aí, o S aqui, galera. Perfeito. Por Heidi Wiseman. Beleza? Nós temos aqui, galera, uma locução verbal. Aqui, ó. Devem ser comandadas. Essa locução verbal é formada pelo verbo dever, tá? Que é um verbo auxiliar, e o verbo ser, que também é um verbo auxiliar, mais o particípio, que é o verbo principal. Ok? Quando você tem um verbo auxiliar, esse verbo auxiliar, pelo menos o primeiro aqui, ele sempre vai concordar com o sujeito. Pode ser em número, em pessoa, tá bom? Já o segundo não. O segundo verbo auxiliar, ele vai ficar invariável. Ok? A gente tem que tomar cuidado com esse verbo dever aqui. Por quê? Porque esse verbo dever é um verbo auxiliar de modo, ou seja, ele vai precisar, né, o modelo, como que a ação verbal se realiza. A gente tem locução verbal com verbos auxiliares de voz, de tempo composto, de aspecto, de modo. Nesse caso aqui, o verbo dever é de modo. Você tem aqui um verbo que vai indicar obrigação, necessidade, ok? Por aí vai. Então a B está perfeita, ok? Letra C. As missões devem serem. Não, galera. O verbo ser, como eu falei, ele fica invariável. O que vai mudar é o primeiro verbo auxiliar e o particípio. Então não devem serem comandadas, devem ser comandadas por Heidi Wiseman. Okay? Então a letra C tá horrível. D. As missões devem serem. Não, devem ser comandadas por Heidi Wiseman. D também está errado. Portanto, o nosso gabarito é a letra B. Questão 10. Em Os Outros Dois Tripulantes são a engenheira elétrica Christina Koch e o mestrando em física Jeremy Hanson, o único canadense. Há uma única oração absoluta. Vamos contar o número de verbos então?
Os outros 2 tripulantes são a engenheira elétrica Cristina Koch e o mestrando em física Jeremy Hansen. Galera, só tem um verbo. Se tem um verbo, é uma única oração. Ok? Aqui eu não tenho 2 verbos, ou seja, 2 orações. Então, eu não posso dizer se são orações coordenadas, se são subordinadas, porque aqui, nesse caso, só tem apenas uma única oração. Então, é uma única oração absoluta. Não tem 2 orações aqui. A Bia está fora. 3 orações? Então, um pouco. 4? Nem pensar. Então, ó, uma única oração. Só tem um verbo aqui, galera. Simples assim, tá bom? Então, ó, os outros 2 tripulantes são a engenheira elétrica Cristina Koch e o mestrando em física Jeremy Hansen, o único canadense. O nosso gabarito, a letra A. Ok? 11. Em essa deve ser a primeira vez que 4 pessoas voam para o satélite. Nas missões do programa Apollo eram 3. Considerando o contexto, o verbo destacado foi empregado com sentido análogo ao de... Galera, esse verbo dever, nós temos aqui a locução verbal, deve mais o verbo ser, deve ser, ok? Esse verbo dever, ele traz o sentido de obrigação, de necessidade, de dever. Necessidade, o que mais? De dever, ok? Então, ó, ele foi empregado com sentido análogo, ou seja, um sentido parecido ao de certeza? Não. De conselho? Não. Seria de conselho se fosse com o verbo no imperativo, né? Faça isso, aprenda, trabalhe, ok? Então não é. C, obrigação. Aí, ó, obrigação, galera. Obrigação, tá? Probabilidade? Não está trazendo nenhum sentido de probabilidade. O nosso gabarito, galera, é a letra C, obrigação. 12. Em Artemis 3, por sua vez, passou de final de 2025 para setembro de 2026. Nesta, o objetivo é fazer uma alunissagem no Polo Sul. É possível inferir, ou seja, é possível tirar uma conclusão que o significado da palavra destacada. O termo indica... O que o termo indica, galera? Alunissagem. É a saída da Lua? Não. Ele nem chegou à Lua. Pouso na Lua. Perfeito. Pouso na Lua. Ele vai alunissar, ele vai aterrissar na Lua. Alucinação na Lua? Pelo amor de Deus, de onde ele tirou isso? Pesquisas científicas na Lua? Não. Então, ó, galera, ó, saída, alucinação não é de... O nosso gabarito é letra B, galera. Pouso na Lua. Ok? Eles vão pousar no Polo Sul. Ok? Para poder coletar amostras, pedras, objetos, né? Fragmentos. Questão 13. Em caso esteja tudo funcionando, o grupo terá algumas horas para comer e descansar antes de iniciar uma série de experimentos. A palavra destacada no texto é uma, forma flexionada do verbo casar? Não, galera, aqui não está falando de casamento, eu caso, tu casas, ele casa. Não, aqui não tem nada a ver com casamento, a letra A está fora. B, substantivo? Não, substantivo cujo significado equivale a situação, momento, ou... Também não, galera, também não é momento. Então, ó, letra B está fora. C, adjetivo que indica uma situação amorosa ilícita? Não, pelo amor de Deus, aqui não está falando de caso extraconjugal. Esse caso aqui não é de relação extraconjugal. Não tem nada a ver. Esse caso aqui
não é forma flexionada do verbo casar, não é substantivo que tem sentido de situação, de momento, não é um adjetivo que indica uma situação amorosa ilícita, um caso amoroso, não é. É o que? É uma conjunção? Exatamente. É uma conjunção que vai introduzir uma oração adverbial condicional. Esse caso aqui, ele é uma conjunção condicional, ele tem um valor de se. Se estiver tudo funcionando, o grupo terá algumas horas para comer e descansar antes de iniciar uma série de experimentos. Se, ok? Então, olha só, o grupo terá algumas horas para comer e descansar antes de iniciar uma série de experimentos. Eles terão essas horas se estiver tudo funcionando. Se não estiver tudo funcionando, o grupo não terá essas horas para comer e descansar. Ok? Então, o nosso gabarito é a letra D. Maravilha. 14. Durante as caminhadas no satélite, estão previstas captação de fotos e vídeos, pesquisa geológica e coleta de amostras. A palavra destacada faz referência a... Galera, no satélite, que satélite? É o satélite natural, é a Lua, galera. Não é a NASA, nem a missão Artemis 2, tampouco Artemis 3. Então, ó, nosso gabarito é a letra A. Vamos lá, 15. No título do texto, NASA adia missões para enviar astronautas à Lua. Se a palavra destacada, aqui ó, Lua, fosse substituída por Marte e Júpiter, à luz da norma padrão, a reescrita seria... Galera, questão de crase. O que está acontecendo aqui? NASA adia missões para enviar astronautas à Lua. Eu não tenho uma crase aqui? Tenho. O que está acontecendo aqui? A crase é a fusão da vogal A mais da vogal A. Ok? Esse A aqui é o A do verbo enviar. Quem envia, envia alguém a algum lugar. A missão enviou astronautas aonde? Enviou a Lua. Então, esse quem envia, envia a. Essa preposição a é do verbo enviar, ok? E esse a aqui é o artigo feminino de Lua, porque Lua admite o artigo a. Ok? Beleza? Tranquilo? Ok. Se essa Lua aqui fosse... Vamos substituir Lua por um planeta com nome masculino. Para... Planeta. Vamos lá, planeta. Envia astronautas a planeta. Como é que ficaria? Ao planeta. Então... NASA adia missões para enviar astronautas ao planeta. Esse O é o artigo, certo? Planeta é masculino, ok? E esse A é a preposição a exigida pelo verbo enviar. Percebeu? Vamos ver na prática agora com as alternativas. A. NASA adia missões para enviar astronautas a Marte. Galera, Marte é um planeta cujo gênero é masculino. Então é o Marte, não é a Marte. Entretanto, Marte, mesmo sendo um nome masculino, não admite o artigo. Você não fala o Marte, você não fala o Marte. Júpiter também é um planeta com nome masculino que não admite o artigo. Você não fala o Júpiter. Dificilmente. Só quando você quiser determinar, quando você quiser especificar. Mas geralmente você fala Júpiter é um planeta muito grande. Ok? Então, ó, eu não uso crase diante de palavras masculinas. Então, ó, a letra A está
Tá errada. B. NASA adia missões para enviar astronautas a Marte. Ó, aqui tá perfeito. Ó. A Marte não tem crase. Por que não tem crase? Porque não tem artigo aqui. Só tem esse A é desse verbo aqui, ó, enviar. Ok? E a Júpiter. Ó, beleza. Perfeito, galera. Não tem erro nenhum, né, na letra B. É o gabarito? Vamos ver. C. NASA adia missões para enviar astronautas a Marte e a Júpiter. Ué, galera. Aqui tá ok. E aqui ele colocou crase. Por que ele colocou crase aqui? Júpiter é masculino, Marte é masculino. Então deveria estar assim, ó, igual aqui, ó. Não deveria ter esse acento grave aqui. Ok? Então a letra C tá fora. D. NASA adia missões para enviar astronautas a Marte e a Júpiter. Ó, aqui ele errou, porque não tem crase. E aqui ele acertou. Então a letra D está fora. Portanto, galera, o nosso gabarito é a letra B. NASA adia missões para enviar astronautas a Marte e a Júpiter. Ok? Pessoal, vamos dar uma pausa nesta prova para a videoaula não ficar muito longa e na próxima nós vamos continuar com o conteúdo específico da prova, ok? Trabalhando o conhecimento específico, tá? Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até!